Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Barbieri Advogados no YouTube. Estamos gravando este vídeo hoje para você, para esclarecer suas dúvidas, servidor, professor, ativo, inativo, sobre as alterações trazidas pela Lei 15.451 de 2020, no que tange especialmente ao adicional de local de exercício, a antiga gratificação de difícil acesso. Vamos debater questões que geram dúvidas na grande maioria dos professores, professoras, servidores, servidoras do Magistério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Dúvidas essas como: de que forma se dá a classificação dos estabelecimentos de ensino do Magistério Estadual Gaúcho, cujo acesso ou provimento seja considerado de difícil acesso? O que é isso? Qual é o critério utilizado para se chegar ao valor pago a título de adicional de local de exercício? Qual é o valor base deste adicional? E como é feito o referido cálculo? Bom, são estas perguntas e outros dispositivos do novo Estatuto que entendemos relevante que iremos tratar hoje, para que o nosso cliente esclareça todas as suas dúvidas acerca do adicional de local de exercício. Como o Dr. Rezenbrink muito bem disse, hoje a gente vai conversar sobre a gratificação de difícil acesso, que hoje, com a mudança legislativa da Lei 15.451 de 2020, passou a se chamar adicional de local de exercício. Inicialmente, a gente pode parecer um tema de fácil compreensão, mas vai exigir um pouco de atenção quanto aos fatores que foram alterados com a nova legislação. O primeiro ponto, como eu acabei de destacar, foi a mudança da nomenclatura, da gratificação, que agora passa a ser adicional de local de exercício. Um ponto interessante para que o servidor cuide no seu contra-cheque, que anteriormente, então, onde constava um difícil acesso, passará a constar a rubrica de adicional de local de exercício. Com isso, para que os servidores façam jus a esse adicional, o estabelecimento de ensino onde eles exercem as suas funções deve estar enquadrada nos fatores que nós vamos ver agora. Antigamente, na legislação anterior, foram elencados 7 fatores de enquadramento para esses estabelecimentos. Nós vamos mostrar num quadro que vocês estão vendo aí na tela os fatores, então, que eram levados em consideração para os estabelecimentos de ensino. Começando, então, pela linha de transporte coletivo comparada a mais de 500 metros da escola, onde haja um fator físico ou social adverso, que possa apresentar qualquer risco para o servidor. O segundo fator seria uma linha de transporte coletivo a mais de 1.000 metros da escola que não tivesse um horário compatível com o início ou o término do turno de funcionamento da escola, onde esse servidor está exercendo a sua função. Um terceiro fator seria o da distância de mais de 20 quilômetros da prefeitura municipal desse município onde se encontra o colégio. Um quarto fator, que era utilizado na lei anterior, seria o acesso por estradas vicinais de difícil trafegabilidade em dia de chuva. E esse trajeto deveria ser superior a 2 quilômetros. Só para deixar um pouco mais claro quanto a esse fator, essas estradas vicinais, elas são tidas como vias não pavimentadas ou até mesmo estrada de chão. Um quinto fator que era levado em consideração, então, seria o atendimento por uma única linha de ônibus com um percurso que tivesse de viagem superior a 60 minutos. Então, esse servidor teria que estar trafegando durante 60 minutos para chegar até o seu local de trabalho. Um penúltimo fator levado em consideração seria o da periculosidade de meio físico ou social em que a escola estaria inserida. Então, levando em consideração o entorno desse colégio, o profissional poderia ganhar esse fator de periculosidade. Por fim, as escolas situadas em locais sem adequação de infraestrutura. Como é que era feito, até então, na legislação passada, o percentual de quanto que cada servidor iria ganhar? Então, a gente poderia ter um exemplo prático de que um estabelecimento que tivesse enquadrado em 2 fatores desses que eu acabei de mencionar, ele receberia 20% de uma base de cálculo que vai ser explicada posteriormente pelo Dr. Rezenbrink.
Então, como que passa a ser hoje essa regra? Como é que vai ser o adicional de local de exercício? Bom, anteriormente nós tínhamos 7 fatores, na legislação nova são apenas 4, restando então o da distância de sede da prefeitura municipal, que tem uma valoração de 40%. O segundo seria o de trafegabilidade de via de acesso, passando a ter 20%. O terceiro de transporte, também com 20%. E de vulnerabilidade social, também 20%. Aqui a gente pode entender, então, que a legislação deu uma maior importância para a distância da sede da prefeitura municipal. Além de cumprir esses requisitos, existe um novo complemento, que são os percentuais de ponderação. O que isso vai querer dizer, então? Para cada um daqueles 4 elementos, eu vou ter um grau de classificação que vai servir para a base do meu cálculo. Então, esses graus eles vão numa escala de 0 a 100, como está aparecendo aí na tela para vocês, que é quando o servidor tem direito a receber a totalidade do percentual àquele benefício atribuído. Mas não entendi. Então, assim, como que vai proceder? A escola ou estabelecimento vai ter que se enquadrar em pelo menos um desses fatores que foram elencados na nova legislação, por exemplo, o da distância da sede da prefeitura, e dentro desse fator da sede da prefeitura, eu vou valorar ele em um dos 4 graus que existem ali, de 25%, de 50%, 75% ou 100%. Ou seja, se o local de exercício do servidor está enquadrado no fator da distância da sede da prefeitura municipal num grau 2, ele vai ganhar 50% daqueles 40% que foi valorado pela legislação. Antes de adentrarmos especificamente a explicação mais detalhada acerca dos fatores e dos graus, gostaria de fazer uma observação aqui com relação ao que se tinha, então, como base de cálculo da gratificação de difícil acesso extinta, agora, então, ao adicional de local de exercício. Tá? Qual é que era a base de cálculo? A base de cálculo para os professores era o vencimento básico da carreira, 630 com 10. Tá? Isso 40 horas. Já para os funcionários, da mesma forma que para os professores a base de cálculo é o vencimento básico da carreira do magistério, para os funcionários a base de cálculo era o padrão inicial do quadro geral dos funcionários públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, que então é hoje 444,06. Essa era a base de cálculo que se tinha para se apurar o valor devido a título da gratificação de difícil acesso, levando em conta os fatores já explicados pela doutora Jéssica, que se somavam para se chegar a um valor ou outro. Bom, para que fique um pouco mais claro para vocês, dentro desses 4 fatores, distância da sede da prefeitura, trafegabilidade de via de acesso, transporte e a vulnerabilidade social, elas existem 5 graus compostas dentro de cada uma delas. Então, para que a gente consiga identificar de maneira mais exemplificativa, de maneira mais clara, meu colega o Dr. Otávio vai demonstrar para vocês quanto corresponde cada grau dentro de cada um dos fatores que são requisitos para que a gente consiga, se atingíssemos 100% de cada um deles, os 1.260. Bom, então dando sequência ao assunto, falar um pouquinho sobre o primeiro fator previsto na legislação, que é a distância da sede da prefeitura municipal. Como bem disse o Dr. Estevão, esse valor é o que mais vale dentro desses fatores. Ele corresponde a 40% num valor fixo de R$ 1.260 para um professor que trabalha 40 horas. Esse fator ele já era previsto na legislação anterior, entretanto, ele possuía mais requisitos, que além da distância ser maior de 20 km da prefeitura, ele deveria ser fora do perímetro urbano e também não poderia conter linha de ônibus regulares. Assim, a nova legislação trouxe apenas o critério da distância para se enquadrar nesse fator. Então, a título exemplificativo, se você pegar um professor cuja carga horária é 40 horas, ele vai ter um valor fixo de R$ 1.260.
desses R$ 1.260, você tira 40%, que é o que equivale ao fator de distância da sede da Prefeitura Municipal. Esses 40% de 1.260 equivalem a R$ 504, que é o grau máximo que um professor pode receber a esse título de fator. Então, caso o professor exerça suas atividades em distância igual ou superior a 50 quilômetros da sede da Prefeitura Municipal, ele estará enquadrado no grau máximo e assim terá direito a 100% do valor a receber, que seriam R$ 504. Caso o professor exerça atividade em distância menor a essa, o valor será reduzido proporcionalmente a cada grau que se enquadra. Perfeito. Eu vou utilizar aqui a fala do Dr. Otávio e dar um exemplo. Eu, como morador da Zona Sul, sei que tem a escola chamada Oscar Coelho de Souza, localizado a 32,7 quilômetros da sede da Prefeitura em Porto Alegre. Então, este servidor ou professor que está lotado nesta escola, ele terá direito, dentro dos graus disposto dentro desse fator distância da Prefeitura, ele está enquadrado no grau 2. Grau 2 corresponde a 50% dos R$ 504, se ele trabalhado 40 horas, ou 50% dos R$ 252, se o servidor trabalhar apenas 20 horas. Então, para conseguir exemplificar o que o Dr. Otávio estava dizendo, esse servidor trabalhando a 32,7 quilômetros, ele está enquadrado no grau 2. Diferentemente daquele que, por uma distância igual ou superior a 50 quilômetros, estaria no grau 4, que corresponderia a 100% dos R$ 504 ou R$ 252 possíveis para esse fator, que é a distância da Prefeitura. Cada fator ele vai ter um percentual dos 1.260, mas dentro desse percentual dos 1.260 se encontram graus que podem chegar de 0 a 100% conforme especificação de cada grau. Dando continuidade aos fatores, né? Fator 2 seria, então, a trafegabilidade de via de acesso, que seria 20%, né? Com o qual o máximo seria o valor de 252 para exercício de 40 horas e o valor de 126 para quem exerce 20 horas. Tá? Nessa questão da trafegabilidade, é referente à pavimentação, que é da escola até a prefeitura. Quanto tem de pavimentação? Qual é o difícil acesso até referente a dias de chuva? E a pavimentação, que seria o asfalto, a estrada em si. Podemos ver, então, que esse fator existia já de uma outra forma na lei anterior, né? Mas com somente a questão se era pavimentado ou não, né? Em torno da escola. No grau 0, tá? O acesso de estradas pavimentadas. Caso não seja pavimentado, não terá nenhum por cento a receber. No grau 1, o acesso por estradas difícil, a trafegabilidade, a distância é entre 2 km a 3,99 km, no qual corresponde a 25%. No grau 2, a distância é entre 4 km a 5,99 km, que vai corresponder a 50%. E no grau 3, em distância de 6 km até 7,99 km, que corresponderá a 75%. E por último, que é o grau máximo, que é o grau 4, é a distância equivalente ou superior a 8 km, que aí sim seria dado 100%, que seria o valor de R$ 252 para 40 horas ou 126 para 20 horas. O terceiro fator que leva em consideração previsto no novo enquadramento é o de transporte. O de transporte, então, correspondente a 20% de R$ 1.260, se o professor trabalhar 40 horas semanais, corresponde, então, ao máximo de R$ 252. Então, para recebimento desse valor, seria classificado em graus também. Grau 0, se o transporte coletivo mais próximo da escola é inferior a 500 metros, nesse caso o professor não teria nada a receber. Se for no caso de grau 1, transporte coletivo cujo embarque e desembarque mais próximo da escola é de 500 metros até 699 metros,
receberia então 25% desses R$ 252. Prosseguindo, grau 2 seria de 700 metros até 999 metros, receberia metade desse valor de R$ 252. No grau 3, então, teria então a distância de 1.000 até 1.499 metros. Então, receberia o percentual de 75%, sendo que no grau 4, equivalente ou superior a 1.500 metros, e ou linha de transporte coletivo incompatível com o início e ou término dos turnos de funcionamento. Exatamente, doutor Chang. Eu acho que é importante ressaltar aqui para você que está nos assistindo, nesse grau 4, dentro desse fator transporte, se verifica que está disposto que não é só uma questão de distância. A questão da distância, o valor, a distância superior a 1.500 metros e ou linha de transporte coletivo incompatível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tanto existe uma questão de distância, como também tão somente a questão do transporte coletivo ser de horário incompatível com o funcionamento da escola. Só eu acho importante ressaltar isso, que a gente tem um aspecto a mais aí a ser analisado nesse fator 3, que é a questão relativa ao transporte. Vamos continuar, então, tratando dos fatores que a nova lei, publicada em 2020, trouxe para o enquadramento ou não do adicional de localidade de exercício. O próximo ponto, o quarto fator, é a vulnerabilidade social. Hoje, ela é tratada, ela é classificada a partir de uma taxa de quantos alunos em uma escola recebem o programa Bolsa Família. Nesse ponto, cumpre destacar que o legislador deixou de atentar a alguns critérios anteriormente relevantes, tais quais a infraestrutura inadequada de algumas escolas ou até mesmo a periculosidade do meio físico ou social em que a escola esteja localizada. Para se ter uma melhor ideia do que estamos falando, da diferença agora da nova legislação, anteriormente, cerca de 270 escolas recebiam o grau máximo do difícil acesso, hoje chamado adicional de local de exercício. Hoje, com esse novo critério, aproximadamente 20 escolas continuarão recebendo o grau máximo aqui nesse fator. Atualmente, em Porto Alegre, apenas uma escola se enquadra no grau máximo de vulnerabilidade social. Essa inovação está sendo bastante questionada, tendo em vista que, apesar apenas da taxa de alunos que recebem o programa Bolsa Família, talvez seja um pouco inadequado, mas foi o modo que o legislador pensou ao publicar essa legislação. Vamos entrar agora, tal qual fizeram os meus colegas anteriormente, nos graus deste fator de vulnerabilidade social, tá? Como bem posto pela doutora Lia, diversos questionamentos dos nossos clientes, justamente pela não observância da periculosidade da onde a escola se encontra, uma vez que isso é um grau de risco para o próprio servidor que lá está lotado, bem como a falta de infraestrutura também onde ela se encontra. Então, a título de exemplo, novamente, tem uma escola chamada Nossa Senhora de Fátima, situada no bairro Bom Jesus, onde recentemente houve inclusive tiroteio, onde parece que um aluno de 8 anos foi alvejado. Então isso dá para se ter uma noção de quão relevante é a situação da periculosidade do entorno da escola, algo que foi não observado pela nova legislação 15.451. Considerando que um professor trabalhe numa escola com o grau máximo, o grau 4, de uma taxa de alunos que vai entre 81% e 100% receber o Bolsa Família, ele vai receber no máximo R$ 252 se ele lecionar 40 horas por semana ou R$ 126 se ele lecionar 20 horas por semana. Isso vai diminuindo até chegar ao zero
grau 0, se a taxa de alunos que recebam Bolsa Família for inferior a 20,99%. Então, desta forma, nós vemos algumas alterações significativas nesse ponto que considera a vulnerabilidade social. Para chegar ao grau máximo, que é o grau 4, para receber 100% desse fator aqui, que vai valorar R$ 252 para um professor que atue 40 horas por semana ou R$ 126 para um professor que lecione 20 horas na semana, é necessário que a taxa de alunos que recebe o Bolsa Família seja maior a 81%. Dá para exemplificar um pouco, considerando que anteriormente, até a publicação dessa nova lei, cerca de 270 escolas se encaixavam aqui, né, nesse ponto. Hoje, cerca de 20 escolas serão beneficiadas, né, professores de cerca de 20 escolas serão beneficiados com esse fator da vulnerabilidade social. Em Porto Alegre, para alcançar o grau 4 aqui, somente uma escola está qualificada. Então, houveram significativas mudanças nesse ponto. É importante destacar para vocês que a gratificação de difícil acesso, hoje extinta, transformada em adicional de localidade de exercício, foi vedada a sua incorporação na remuneração e nos proventos de aposentadoria, conforme a alteração do artigo 70, parágrafo 1º da nova lei. Então, não é mais possível hoje incorporar o adicional de local de exercício aos proventos, tanto de um servidor ativo quanto inativo. Outro ponto a ser ressaltado, vemos aqui então, referente ao artigo 70 da lei nova, é o parágrafo 2º, tá? No qual ele nos traz que os adicionais de penosidade, de local de exercício, de docência exclusiva e de atendimento à pessoa deficiência ou com altas habilidades não serão percebidos pelo membro do magistério que estiver cedido ou em exercício fora das unidades escolares. Também trago para vocês a questão dos contratos temporários, tá? O artigo que fala sobre isso é o artigo 9º, tá? Da lei. No que tange, então, o servidor, o contratado, ele vai ter, então, direito a receber esse adicional, tá? De local de exercício no seu contra-cheque. Encaminhando para o encerramento da nossa explanação de hoje, é importante ressaltar também para os servidores um ponto que às vezes pode passar despercebido, mas é que é muito importante. O que acontece? As escolas, elas serão anualmente avaliadas pela SEDUC para saber se vão continuar ou não recebendo esse adicional de local de exercício. Existe um procedimento pelo qual vão passar esses estabelecimentos de ensino que, com uma orientação da Secretaria da Educação, vão passar por uma análise de uma comissão. Então, como é que funciona? A coordenação da escola vai encaminhar uma documentação juntamente com um formulário que é fornecido pela Secretaria da Educação para a SEDUC, e a SEDUC vai abrir um processo administrativo que passa por uma comissão de coordenadoria. Essa comissão vai avaliar tanto a documentação encaminhada quanto o formulário, e aí sim vai emitir um relatório final. O que é esse relatório final? Vai ser uma listagem com todas as escolas que encaminharam a documentação, falando qual o grau e se vão receber ou não esse adicional de local de exercício. Então, um servidor que hoje é lotado em uma escola que recebe esse adicional de local de exercício, não necessariamente está garantido para o próximo ano letivo, porque anualmente esse benefício desse adicional vai ser avaliado. Se percebe, né, doutora Jéssica, que a partir dessa planilha para ser assinada, como quem é enquadrado mesmo para direito do adicional de local de exercício é a escola e não o servidor, né? Tanto que o formulário será assinado pelo diretor. Perfeito. Postos, então, nossas considerações, agradecemos a todos, doutores aqui do escritório Barbieri Advogados, pelos esclarecimentos e um abraço a todos.